Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Hernani Dias, secretário de Estado demissionário no governo de Luís Montenegro, foi anunciado esta tarde, era secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, está de saída por causa da polémica Lei dos Solos e das duas empresas imobiliárias que criou já enquanto secretário de Estado e que podiam, essas empresas, beneficiar precisamente dessa Lei dos Solos que o gabinete do secretário de Estado estava a desenhar. Ora, é a primeira saída, a primeira demissão no governo de Luís Montenegro. Vamos fazer a análise. Comigo está já Rui Pedro Antunes, é editor de política do Observador. Rui Pedro, era uma saída inevitável no governo de Montenegro? Eu creio que tornou-se inevitável. Aliás, a linha de Luís Montenegro tem sido sempre segurar os ministros, mesmo quando estão no olho do furacão. Vemos, por exemplo, os casos da Ministra da Administração Interna ou da Ministra da Saúde, que em determinados momentos estiveram sob grande pressão, e a posição de Montenegro foi sempre segurar. No caso do próprio Hernani Dias, a posição do governo, e em particular Luís Montenegro, também foi sempre de confiar na palavra do governante e segurá-lo ao máximo. Aliás, este é o segundo caso polémico, se quiser já lá vamos, mas na verdade desde o primeiro momento em que houve estas notícias menos positivas, que Luís Montenegro tentou segurar o secretário de Estado, confiando nas explicações que ele deu. E porquê? Luís Montenegro tem a ideia de que a saída de um governante pode fragilizar o governo e se for uma sucessão de saídas ainda mais. Ele tem a experiência de um governo em que António Costa segurou ao máximo alguns ministros, lembramos por exemplo no caso de Eduardo Cabrita, etc., e o governo foi muito estável. Quando começou a ter tolerância zero com qualquer caso ou casinho, foram saindo 14 ministros, 14 governantes, aliás, em 14 meses, o que levou a uma grande fragilidade do governo. Tendo isso presente, Luís Montenegro tentou segurar ao máximo, mas para ter saído do secretário de Estado desta forma é porque era de facto inevitável neste momento a continuidade no governo, porque continuar no governo ia continuar a ser atacado e ia pôr em causa até a própria Lei dos Solos. Quanto a essa Lei dos Solos, vai continuar, entra em vigor esta quarta-feira, essa nova Lei dos Solos, mantém-se para já tudo como estava e, portanto, a lei avança. Sim, deixa-me só dizer isto, Miguel, que a Lei dos Solos pode abrir caminho, de facto, a alguma corrupção, e isso é um alerta que tem sido feito por partidos da oposição, sendo que aqui até há uma grande convergência entre os dois maiores partidos, e tem algumas debilidades. O grande objetivo seria, naturalmente, resolver o problema da habitação, mas cria grandes problemas porque um terreno que não valia nada, de um momento para o outro, com uma alteração legislativa, pode valorizar muito. E, portanto, certo, isso abre a margem a que haja esses problemas. Coisa diferente é fazer uma relação de causa e efeito entre a criação de empresas do Secretário de Estado na área imobiliária e a Lei dos Solos. Porquê? Eu vou dar este exemplo a quem nos está a ouvir para perceberem como nem sequer é muito direto. Se um governante estivesse a trabalhar numa lei para dar benefícios a quem vende doces e criasse uma fábrica de chocolate, era muito evidente que ele estava a favorecer a ele próprio. O facto de ele criar empresas imobiliárias ou fazer parte de empresas imobiliárias criadas não diz à partida que ele vai ser favorecido pela Lei dos Solos. O que diz é que, eventualmente, se essa imobiliária tivesse comprado uns terrenos antes e agora pudesse favorecer dessa alteração legislativa, aí sim ele podia ser favorecido. Portanto, esta relação, para mim, direta, não é suficiente para um governante cair. Agora, este é um segundo caso sobre um primeiro em que havia assuntos muito mal explicados e que assim pareciam ter factos ainda mais graves. Enquanto autarca. Exatamente. Porque, Miguel, o que de facto estava em causa nessa altura, só para dar um dos exemplos dos factos investigados, é que o então autarca, o Hernani Dias, quando era autarca,
houve uma empresa que ganhou obras da Câmara e, portanto, ganhou empreitadas da Câmara. O filho dele, quando foi estudar para o Porto, ficou numa casa em Paranhos do filho do dono dessa construtora. O secretário de Estado já alegou que tem as transferências e que pagou e que não foi um favor. Mas, só a título de exemplo, eu não sei se o valor pago foi o valor correto, até pode ter sido, mas não havia outra casa no Porto ou na zona do Porto que não fosse do construtor, do filho do construtor, que foi favorecido com a Câmara que geriu. É muito estranho e, óbvio que são só alegações, é só uma investigação que ainda está em curso, mas todos estes factos debilitaram o secretário de Estado e nunca deu esclarecimentos, a meu ver, suficientes para que esse desgaste não continuasse. Portanto, a criação de sociedades imobiliárias foi apenas agora a gota d'água final para que o secretário de Estado, de facto, não pudesse continuar. A meu ver, não há aqui nenhuma ilegalidade. Acho que ele, fazendo parte de um governo, já trazendo problemas, sabendo que estava a mexer numa lei que pode favorecer o setor imobiliário em alguns territórios do país, devia ter tido o cuidado de não criar estas empresas. Ele não é sócio-gerente, não há nenhuma ilegalidade, mas tem cota parte das empresas, devia ter tido o cuidado e fragilizou-se politicamente. Muito bem, Rui Pedro Antunes, a analisar aqui a primeira demissão no governo de Luís Montenegro. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.